A gente já começa o programa hoje com notícia quente, direto da redação, com o nosso querido Valdelúcio. As informações é que 10 pessoas foram presas. E a informação é o seguinte: a Polícia Civil prendeu essas 10 pessoas, ou melhor, a polícia prende essas pessoas em uma operação contra roubo e receptação de veículos no Piauí e no Maranhão. Bom dia, Valdelúcio. Começamos essa terça-feira com esse assunto quente, a polícia trabalhando. E para quem acha que receptação é um crime que não vai responder, tá muito enganado, não é isso, meu amigo? É isso, viu, Nayana? Bom dia para você, bom dia a toda a audiência que acompanha o Revista. E a gente traz informações justamente dessa operação que aconteceu agora há pouco, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Como você bem pontuou, a Polícia Civil atuando de forma efetiva nas ruas, fazendo o trabalho de investigação e conseguindo colocar atrás das grades estes criminosos que são suspeitos, sim, de não só fazerem roubo de motocicletas, mas como também fazer o desmanche, o famoso desmanche das peças e aí revender essas peças. O caso foi então encabeçado pela Delegacia de Repressão e Furto de Roubos de Veículos aqui na capital, uma operação integrada e ocorreu tanto aqui em Teresina como também nas cidades de Bacabal, Alto Alegre e Pindaré Mirim, todas três no estado do Maranhão, onde a polícia até o momento prendeu 10 pessoas. Outros 3 mandados de prisão ainda devem ser cumpridos ao longo desta manhã. A operação conta com o apoio também da Polícia Civil do Maranhão e da Força Estadual Integrada de Segurança Pública. Entre os presos estão 4 mulheres e 6 homens. Eles são suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em roubar, furtar, adulterar e revender veículos, sendo a maioria motocicletas. Durante as operações, celulares e veículos foram apreendidos e serão encaminhados para a perícia técnica, com o objetivo justamente aí de subsidiar as investigações. Conforme a gente já conseguiu apurar aqui no Meio News, parte do grupo atuava aqui na capital, onde realizava os roubos e furtos de veículos. Em seguida, os automóveis eram levados para municípios maranhenses, onde passavam por adulteração de chassi e documentação antes de serem revendidos. A investigação ainda mostra que a comercialização ocorria inclusive por meio de redes sociais, o que facilitava o escoamento dos veículos ilícitos. O coordenador da delegacia, o delegado Marcelo Dias, conversou com a gente. Ele informou que alguns dos investigados já haviam sido presos anteriormente pela mesma prática criminosa, ou seja, são reincidentes. A gente vê o momento, inclusive, aqui uma das mulheres é presa, também envolvida no crime, e é levada. Por isso, na Sul, toda a audiência, é tão complicado muitas vezes quando alguém tem um veículo, principalmente motocicletas roubadas ou furtadas aqui na capital e não conseguem localizar, porque são levadas para municípios vizinhos, são totalmente descaracterizadas, têm suas peças adulteradas, o chassi, a cor, têm as suas peças retiradas e são revendidos. E aí, esse proprietário, esse cidadão, acaba conseguindo não recuperar o seu bem. E mais, tem que continuar pagando o bem, o veículo, né? Porque ali muitas vezes financiou, fez um empréstimo, conseguiu com muito esforço adquirir um bem que é tão necessário para se locomover, para ir ao trabalho, para deixar os filhos na escola. E aí vem um criminoso como esse, uma criminosa, acaba realizando o roubo, o furto. Muitas vezes essas motocicletas estão estacionadas em centros comerciais, em shoppings, e quando o cidadão volta para encontrar, não está o local mais limpo, e aí nunca mais consegue recuperar. É justamente por conta disso. Mas como a gente bem tem pontuado aqui no Revista, a polícia tem sim feito um excelente trabalho de investigação e tem sido muito certeira em realizar essas operações. E aí, nesse caso, conseguindo então prender essa quadrilha, mais de 10 presos até o momento, que são envolvidos nesses roubos, furtos e também na receptação de veículos roubados. Olha, Valdelúcio, realmente é uma situação que a gente precisa analisar do seguinte ponto de vista. Levando em consideração o poder aquisitivo do brasileiro, quanto ele ganha, a renda per capita, a gente precisa entender que para um brasileiro comum, adquirir um transporte como uma motocicleta leva anos de trabalho. Nós temos aí 5 anos, pessoas que pagam a sua moto 5 anos, aí vem o mau elemento,
Muitas vezes, quando não lhe tirar a vida, leva o seu transporte e você, como você falou, fica pagando esse transporte, tendo esse prejuízo. Isso é um crime de uma crueldade gigante para o trabalhador brasileiro. E a polícia precisa sim combater, desarticular, porque a gente precisa levar em consideração que quem sustenta esse país, muitas vezes é o pequeno empreendedor, muitas vezes é aquele trabalhador que está levando ali o Brasil nas costas, com a sua mão de obra, suada, ralando, para não precisar usar o transporte público, que já é um caos. Ele decide comprar uma motocicleta, já coloca em risco a vida porque é um transporte realmente perigoso. E aí vem um ladrão e rouba. E como se não bastasse, há quem desmonte essas motos e quem faça essa receptação dos itens que foram roubados. E isso também é crime. Parabéns à polícia por desarticular essa quadrilha bandido criminoso que toma de assalto a moto do cidadão de bem. Isso não pode acontecer em um país sério. Precisa ser visto. Parabéns à polícia pela iniciativa. E se continuar com esse tipo de operação, vai inibir o crime e vai colocar criminoso no seu devido lugar. Porque se tem uma coisa que o brasileiro faz é pagar imposto. E a gente quer isso, claro, muito bem aplicado, inclusive na segurança pública. É um absurdo, não é, Suiane? Você ter o seu transporte e sair apreensivo, com medo de alguém vir roubar e depois desmanchar e vender as peças. Isso é um absurdo. E fica, inclusive, um alerta importante para quem compra carros usados e sempre verificar a procedência antes de cair em algum golpe, né? Essa ação em conjunta dos dois estados, dos policiais dos dois estados, em combate ao crime organizado é muito importante. Esse é um assunto grave. Eu quero, parabenizar todo o trabalho do delegado Marcelo Dias, toda a equipe que trabalha lá na delegacia, o delegado Danilo, o delegado Emerson também. Eu tive lá essa semana, o meu avô teve o carro roubado nas regiões ali na BR-343 e foi encontrado no estado do Maranhão, o carro, né? Então a gente esteve fazendo o reconhecimento ali de algumas pessoas envolvidas nas operações para ver se ele reconhecia alguma das pessoas ali que a pessoa já tinha como suspeito. Então quero parabenizar esse trabalho em conjunto do Piauí, junto com o Maranhão, em especial ao delegado Marcelo Dias, que é muito competente e sempre atende ali a população de uma forma rápida e imediata, viu? E que a gente vê, inclusive, nesses casos, como a própria operação já trouxe,